Dios les bendiga. Bienvenidos esta noche a la casa del Señor. Les damos la cordial bienvenida a su casa, Verbo de Vida Argentina. Le damos gracias al Señor por su amor, por su fidelidad, porque nos permite estar reunidos aquí el día de hoy, adorándole al Señor, cantándole a Él y dándole a Él lo que Él se merece. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta linda noche por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Porque si estamos aquí hoy, Señor, es porque así tú lo has querido, Señor, y podemos llegar, Señor, a tu presencia con acción de gracias. Te doy gracias en esta bendita tarde porque tú estás en medio de nosotros, porque tú nos amas, Señor, porque tú, Señor, estás delante de nosotros. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito ahí donde está. Vamos a orar al Señor, a cantarle a Él, a darle lo mejor a Él en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea, Señor. Fruto en la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable su valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me da su gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. Jesús, su copa no se secará, no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí.
cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya, Señor. Te doy gracias. Aleluia. Glória a Deus. Que presença poderosa de Deus podemos contemplar, podemos desfrutar. Amém. A presença de Ele é o cielo para nós outros. Todo o que necessitamos, queridos, está em Ele e viene de Ele. Por lo tanto, neste dia, nós outros damos graças, Senhor, por tu vida, por tu presença, por tu Espírito em nossas vidas. Graças, Senhor, por todas as pessoas que estão conectadas nesta reunião. Graças porque não saldrão deste tempo de la mesma forma, sino que serão bendecidas, edificadas, alumbradas em los ojos de su entendimento. Te damos tantas graças, Senhor, por tu cuidado, por tu amor, por tu proteção, provisão sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus é muito bueno. Estamos acá transmitiendo desde nossa igreja, desde nossa casa. Amém. Se te extraña muitíssimo acá, prontamente eu creio que volveremos a estar todos juntos uma vez mais, bajando por estas escaleiras, amém? Saludando-nos os uns a los outros, congregando, desfrutando de uma atmosfera gloriosa, de poder, de unidade, amém? Assim que, graças a Deus por estar aí conectado desde sua casa. Eu quisiera pedir a vocês que, por favor, abrieran suas Bíblias em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. E acá dentro do contexto, não, da sucessão de Salomão ao rei Davi, Davi havia desejado em seu coração levantar um templo consagrado ao Senhor. E Deus disse a ele que quem levaria a cabo a obra, seria seu filho Salomão. Amém? E vemos que todo o povo de Israel, incluso o rei Davi, se mobilizou para levantar uma ofrenda consagrada à casa de Deus. E é interessante o que encontramos do relato de Davi no versículo 11. Diz assim, leia comigo aí, em 1 de Crônicas 29, 11. Diz assim, Tuya és, ó Jeová, la magnificência e el poder, la glória, la victoria e el honor, porque todas as coisas que estão em los cielos e en la tierra são tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora fíjate acá, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el da poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Fíjate el corazón de David, versículo 14. Porque ¿quién soy yo? E quem és mi pueblo, para que pudiésemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, pois todo es tuyo, e de lo recebido de tu mano es que te lo damos. Queridos, alguém que entendeu de onde vendria sua provisão, de onde vendria os recursos para sua subsistência, para viver a vida cara e levar a cabo sua obra, seu ministério, sua família. Davi se sentia privilegiado com todo o povo de Israel, de poder levantar, de oferecer voluntariamente ao Senhor, porque reconhecia e entendia que o hecho de que eles agora estavam dando a Deus era porque, em primeiro lugar, lo havia recebido de las próprias manos dele, Senhor. Amém? E é com este entendimento que eu quero chamar sua atenção. Amém? Para poder dedicar de sua vida, de suas finanças ao Senhor. Entendendo isto, entendendo que podemos dar a Ele, porque em primeiro lugar lo hemos recebido de Ele, de suas manos. É Ele que nos dá a força, a sabedoria, é Ele quem abre portas, é aquele que nos hace prosperar. Amém? E eu quero, queridos, dizer a vocês, não, a importância de manter nossos corações
em integridade ao Senhor nesta área das finanças, amém? De não negociar com Deus este princípio, amém? De poder honrar a Ele com as primícias de lo que temos. Sabe, durante estes dias, estas últimas semanas, a causa das restrições e os decretos que vieram, nós outros estivemos impedidos de circular, impedidos de chegar a cara à igreja ou até mesmo de fazer o recorrido. Pero esta semana volveremos à la normalidade neste sentido, amém? Volveremos a poder passar por las casas e poder recoletar de sua generosidade e de sua fidelidade. Por lo tanto, queridos, ingressa à página da igreja www.iglesiaverdodevida.com.a, amém? E entra a achar em donações, señala, demonstra o desejo de que neste próximo fim de semana podamos estar passando aí e recoletando seus diezmos e ofrendas, amém? Decida honrar ao Senhor neste princípio e vas a ver, a Bíblia nos ensina a ser prueba de mim en esto. ¿En qué? En el hecho de que podamos dar a Ele as primícias e veremos como Ele nos abrirá as ventanas de los cielos, amém? Glória a Deus por isto. Eu queria também reconhecer e felicitar a todos nossos maestros da Igreja de Niños que estão haciendo los sábados, Zoom especial para poder ministrar a ellos, amém? A todos ustedes, maestros, que estão involucrados, muitas graças, amém? E a todos os papás, sepan desta programação, amém? Involucra a seus filhos, haga com que eles participem, amém? É tempo precioso, onde se diviertem, onde aprendem a palavra de Deus, onde são edificados, amém? E eu posso falar isto como pastor e como padre, amém? De como é importante este trabalho que está sendo feito. Assim que muitas graças por seu tempo, por sua dedicação, e a los papás los incentivo a estar participando, prestigiando, amém, esta atividade. Glória a Deus por isto. Quantos estão com suas Bíblias aí em sua casa? Antes de fazer nossa boa confissão, eu queria falar de lo que nós outros disfrutamos neste último viernes. Todos os últimos viernes de cada mês, nós outros hemos dedicado, queridos, a ter tempo de oração, amém? Lo estamos fazendo por meio da plataforma Zoom e quero motivar a cada um de vocês a que participem, amém? Estamos tendo, queridos, tempo precioso, a hora vuela, o tempo passa muito rápido. Estamos desfrutando, levantando motivos de oração, orando por coisas específicas e estamos vendo respostas gloriosas de Deus em nosso meio, amém? Eu recebi, creio que foi, achei mensagem. Nós outros oramos o dia viernes por alguém que estava diagnosticado com COVID e estava mal, tinha parte do pulmão que estava comprometido com infiltração e tudo. E uma amiga, não, ela de uma de nossas irmãs acá, ela era agnóstica, não creía em absolutamente nada, pero pediu oração, amém? E quando nós outros hemos orado, depois recebi mensagem dizendo que o padre da amiga, que estava muito mal no hospital, no dia anterior tuvo alta, amém? Nós outros havíamos orado e a mão de Deus operou de uma forma gloriosa em la vida deste homem. Estão chegando grandes testemunhos, queridos, de intervenções de Deus, amém, de sanidades. Então, eu quero motivar a vocês a participar destes momentos extraordinários, amém? Outra coisa que nós outros vamos estar dedicando este mês de junho, todos os miércoles, há uma novidade e é importante que vocês sepam e já se involucrem com isto. Nossos cultos de miércoles serão agora, neste mês de junho, não por meio de YouTube, sino que por la plataforma Zoom, amém? El ID e a contrasenha vai ser disponibilizada e nós outros vamos estar em contato mais direto, mais personal com vocês, amém? E vai ser tempo precioso, onde neste mês de junho estaremos falando sobre disciplinas espirituais, amém? Então, são coisas que todo hijo de Deus necessita desarrollar em sua vida, amém? Necessita praticar e vamos estar crescendo todos juntos como família neste aspecto, amém? Então, não te lo pierdas, vamos estar falando a respeito de disciplinas
espirituales. Amém? Agora, quantos estão listos para escuchar, para receber a palavra de Deus? Se estás, então, haga esta confissão comigo. Diga: esta é minha Bíblia, a palavra de Deus. Diga: eu sou lo que já disse que sou. Eu tenho lo que já disse que tenho. E eu puedo lo que já disse que puedo. Diga: hoje mesmo, Deus hablará comigo. E eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês sabem também que todos os últimos domingos deste mês, deste ano, não, os últimos domingos de cada mês, estamos falando sobre nossos valores. Amém. Valores que dizem respeito a nossa família em la fé, valores que vamos encontrar em la palavra de Deus e que são extremadamente importantes para dar-nos identidade, amém? Para que podamos conhecer mais de este aspecto. E então, hoje, como é o último domingo deste mês de março, o tema de nossa ministração vai ser sobre integridade, amém? Integridade diz respeito a um de nossos valores. E eu quisiera começar falando sobre integridade, trazendo-nos uma definição em primeiro lugar que nos vai ajudar a entender e a perceber hacia onde o Espírito de Deus quer levar-nos en esta noite, sobre lo que integridade não é. Amém? A primeira coisa que vamos estabelecer acá é lo que não é integridade. Integridade, queridos, não significa perfeição, amém? Ou que não se pueda mejorar em algo. É importantíssimo entender este conceito, amém? Porque mientras estamos vivendo acá nesta terra, vivendo nesta carne, como hemos ensinado domingo passado, sempre vamos a ter algo por el qual devemos e podemos mejorar, amém? Então, a primeira coisa que deves desconstruir em seu entendimento, amém? Em seu pensamento, é que integridade não é sinônimo de perfeição, amém? Integridade tem que ver com ser íntegro, aquele que não carece de nenhuma de suas partes, que não está dividido, amém? Então, alguém que anda ou que camina em integridade é alguém que tem, queridos, que não tem, melhor dito, não tem distintos comportamentos a depender da situação que vive, do ambiente que está ou que se encontra, amém? É alguém que mantém a mesma postura, independente das pressões que puedan venir sobre a vida desta pessoa. Agora, entendendo que não é sinônimo de perfeição, nós vamos a poder ver que na palavra de Deus, esta nos ensina, amém? Esta nos estimula, esta nos advierte a respeito das recompensas e promessas que estão inseridas como benefícios àqueles que decidem viver e caminhar em uma vida de integridade. Por toda a palavra de Deus, nós vamos a encontrar muitas referências de Deus falando a respeito de homens que eram íntegros, apesar de que sabemos e conhecemos que estes homens não eram perfeitos. E eu quero passar a mostrar a vocês alguns exemplos de pessoas que foram classificadas por Deus como sendo íntegras, pero que não eram perfeitas, porque integridade não é sinônimo de perfeição. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 9, empieza a falar a respeito de la condição em la qual se encontrava a terra. Amém? E é tão interessante porque dice que Deus mirava a terra e veía que os homens cada vez caminavam para um lugar de maldade. Amém? Havia maldade en el corazón con el hombre. Entonces, vea ahí en el versículo 9, pero Dios encontró em Noé, e conhecemos a vida de Noé, alguém que era distinto à condição del mundo que era correspondente em seus dias. Versículo 9 diz assim: estas são as generações de Noé. Noé, varão justo, era perfeito em suas generações. Com Deus caminhou Noé.
aparentemente al leer esse versículo acá pode ser uma contradição a lo que vengo dizendo, que integridade não é sinônimo de perfeição. Pero, queridos, para entender melhor este versículo e a palavra em hebreu, em original que foi usada para perfeito acá, nos vai a trazer melhor entendimento a lo que Deus viu em Noé, que lo hizo classificar desta forma. Esta palavra perfeito usada acá vem do hebreu taimim e significa, fíjate, significa inteiro, amém? Literal, moral e figurativamente, amém? Também, como substantivo, é usado para integridade, verdade, sintática, completo, pleno, sincero, amém? Sem mancha, recto, inteiro. Então, acá, nós outros vemos que esta palavra perfeito, que foi usada por Deus, era alguém que foi encontrado como íntegro. A palavra integridade está embutida, é o sentido desta palavra que em hebreu é taimim, amém? Deus encontrou em Noé um varão justo e íntegro en el medio de la generación que Noé vivia. Agora, é interessante porque este homem que foi escatimado por Deus e foi encontrado como íntegro, não era um homem perfeito. Se você se fija em Gênesis capítulo 9, versículo 20, diz assim, ó, Después del diluvio, después que las aguas bajaron, dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Amén. Y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó y estaba descubierto o desnudo en medio de su tienda. Então, acá claramente não vemos a alguém que caminhava em um alto grado de perfeição. Amém? Sin embargo, Deus pudo ver integridade en el corazón de Noé. A Bíblia também habla, queridos, em 1 de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Fíjate comigo aí, hablando de um conselho que Deus deu a Salomão, trazendo como referência a su padre Davi. 1 de Reyes, capítulo 9, versículo 4, dice así, fíjate lo que Dios habló a Salomón. Si tú, Salomón, anduvieres delante de mí como anduvo Davi, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, fíjate la recompensa, a consequência que vendria sobre Salomão por decidir viver uma vida de integridade como viveu seu padre. Eu afirmarei o trono de tu reino sobre Israel para sempre, como hablé a Davi tu padre, dizendo, não faltará varão de tu descendência en el trono de Israel. Então, veja que a referência que Deus deu a Salomão era que ele pudiera caminhar em los passos que caminhou seu padre Davi, em la integridade de seu coração. Agora, queridos, se há alguém que podemos reconhecer na palavra de Deus, que a Bíblia não tapa seus erros, não tapa seus defeitos, amém? Não tapa ou não quer revelar suas imperfeições, é Davi. A Bíblia habla claramente a respeito de los pecados de Davi. Dijo que ele, queridos, quando tendria que, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, ele havia quedado en el palacio. De la terraza de su palacio, ele contemplou uma mulher que se encantou por ella. Aquela mulher era casada. Davi não se importou do estado em que aquela mulher se encontrava, amém? Ele la forceou para acostar-se com ela, amém? Se prostituiu com ela, adulterou com aquela mulher, ela quedou embaraçada e como consequência de seu pecado, para tapar as consequências que vendriam, mandou chamar o marido da mulher, amém? Que estava na guerra, que estava cumprindo sua função militar para com a nação de Israel, e ele quis influenciar aquele homem para que pudesse ir-se e acostar-se com sua própria esposa, para que nadie se dera conta de lo que Davi havia hecho. O homem era tão honrado, era tão íntegro, que rechazou a própria proposta do rei e não se
acostou com sua própria esposa, amém? Disse então que Davi, delante de aquela situação, mandou instruções específicas ao capitão do exército para poner aquele homem delante del frente da batalha para enfrentar os piores guerreiros do inimigo, para que ele então pudiera morir no campo de batalha e não levantar sospecha. Você está comigo? Pero a este homem que hizo estas coisas terríveis acá, nós outros vemos Deus hablando com Salomão, dizendo que ele teria que andar em la integridade do coração de seu padre, amém? Então, claramente podemos perceber na palavra de Deus que ser íntegro não significa ser perfeito. Você está comigo, queridos? Nós outros necessitamos entender muito bem este conceito. Agora, em Filipenses capítulo 3, versículo 12, já no Novo Testamento, encontramos a vida do apóstolo Pablo, um homem que teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, sim. Pero, queridos, sabemos do passado da vida de Pablo, amém? Sabemos como ele havia cooperado, colaborado com a morte de muitos de nossos hermanos em Cristo em aquele entonces. Ele havia recebido cartas de recomendação para perseguir, para encarcelar e consentir com a morte de muitos de ellos. Amém? Agora Pablo tem um encontro com Jesucristo, ele entrega sua vida ao Senhor, lo reconoce como sendo Senhor e Salvador de sua vida, e aí vemos uma declaração poderosa no Novo Testamento do próprio apóstolo Pablo, em Filipenses capítulo 3, versículo 12, quando ele disse assim: não que lo haya alcançado já, ni que já seja perfeito. Você está comigo? Veja, ele tipo escreveu, inspirado por el Espírito, tercia parte do Novo Testamento, amém? Era um homem que tinha a ousadia, a intrepidez de dizer a las iglesias: sed mis imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Agora, este mesmo homem, por el Espírito, nos está dizendo: não é que eu já tenha alcançado, nem que eu já seja perfeito, amém? Perfeição, aún para Pablo, não era a verdade estabelecida em sua vida, era um homem com imperfeições. Você está comigo? Pero veja, ele disse: pero hago uma coisa, prossigo, por ver se logro asir, e esta palavra asir significa conquistar, amém? Alcançar, para ver se logro alcançar ou conquistar aquello por lo qual fui também asido ou conquistado por Cristo Jesus. Você está comigo? Então, queridos, decidi viver uma vida de integridade. Não é pensar ou imaginar ou levar de uma forma utópica e realista, amém? De que é impossível viver esta vida porque a gente relaciona integridade com perfeição. Não, não é que já tenhamos alcançado, amém? Ou que já vivamos em um estado de perfeição. Pero uma coisa devemos fazer, devemos prosseguir, amém? Para quê? Para alcançar, para conquistar lo que por Cristo já hemos sido alcançados. Você está comigo? A vontade de Deus é que podamos reconhecer, queridos, é poder ser sinceros em nosso coração, que há muito para perfeccionar, há muito em nossas vidas em los quais podemos e devemos melhorar, e isto habla de la integridade de nossos corações. Fíjate aí comigo, por favor, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice assim, 1 Tessalonicenses 5, 23. Los que encontraram aí sua casa, diga: tenho ganas de comer uma costicha. Oh, aleluia. Amém. Creio que Deus vai realizar o desejo de meu coração hoje. Oh, Deus bueno. Dice assim, ó: e el mismo Deus de paz os santifique por completo, e todo vuestro ser, qual é? Espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Eu quero ler esta parte B do versículo, esta parte final, em la versão da Bíblia Almeida, revista e corrigida, traduzida desde o português, ¿está bem? E ele disse assim: e el mismo Deus os santifique por completo, todo vuestro ser, espírito, alma e corpo, seja guardado íntegro e irrepreensível para a venida de nosso Senhor
Jesucristo. Amén. Entonces acá habla claramente que el deseo de Dios, amén, es que podamos guardar todo nuestro ser, amén, espíritu, alma y cuerpo, y no solamente estas áreas de nuestras vidas, pero todo nuestro ser incluye finanzas, incluye relacionamientos, incluye vida personal, incluye lo que hacemos en la intimidad, cuando nadie nos ve, cuando ningún ojo humano tiene la posibilidad de contemplar lo que estamos haciendo. ¿Usted está conmigo? Pablo, por el Espíritu, ele está dizendo que devemos guardarnos íntegro e irrepreensível todo nuestro ser. Agora, é interessante, queridos, porque habla a respeito de guardar íntegro. Eu só puedo guardar ou conservar lo que eu já tenho. Amém? Se eu não hubiera tenido de parte de Deus compartido ou impartido em minha realidade espiritual, em meu espírito, em meu ser, em quem sou, integridade, eu não poderia conservar-me íntegro. Você está comigo? Eu só posso guardar ou conservar algo que eu já tenho. Então, podemos deduzir deste versículo e entender que uma vida de integridade é uma habilidade dada por Deus a nossas vidas, cuja responsabilidade de guardar e preservar é nossa. Amém? A vontade de Deus é que para a venida do Senhor Jesucristo todo nuestro ser sea guardado, conservado, íntegro e irrepreensível. E outra vez os digo, não significa señal ou sinônimo de perfeição, amém? Pero significa, queridos, que nós decidimos em toda a estrutura de nossas vidas, em todos os aspectos, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, em nossas finanças, em nossas relações, a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, viver uma vida de integridade. É isto o que Deus anhela e busca ver em nós outros. Agora eu quero rapidamente passar por alguns versículos que nos vão mostrar a importância de como a palavra de Deus nos ensina, nos advierte e nos dá promessas e benefícios a aqueles que decidem viver uma vida de integridade. Amém? Diga comigo, há benefícios, há recompensas para uma vida de integridade. Aleluia! Josué capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14. Vá tomando apunte aí, disse assim: agora pues, temer a Jeová. Você sabe que nós outros estamos en el año del temor del Senhor. E nós outros não podemos, queridos, perder isto de vista. Amém? Temos que trazer a la memória cada tanto, sempre. Amém? Que estamos enfocando-nos em aprender e caminhar en el temor del Senhor. E ele disse: agora pues, temer a Jeová e servirle com integridade e em verdade. Deus necessita, busca, anhela e nos advierte para servirle a Ele em integridade. Significa dizer que não vale a pena ou que não sirve servir a Deus de qualquer maneira. Ele necessita encontrar integridade em nosso coração. Qual é a característica de alguém que é íntegro? É alguém que não cambia conforme o meio. É alguém que não está dividido. É alguém que não carece de partes. Não é uma pessoa acá em la igreja, outra em la casa, ou outra em el trabajo. Não, aonde quiera que estamos, somos íntegros. Somos los mismos. Não há ambiente, não há pressão, não há circunstância que nos ameaça cambiar nossos valores, nossos princípios. Você está comigo? Se alguém chega para ti, queridos, em tu casa, com tus amigos, em seu ambiente de trabalho, ou quando diz respeito a suas finanças, trazendo-te uma proposta que quer influenciar-te para ser, em aquele lugar, em aquela ocasião, algo que não pode ser ou actuar da mesma forma em outros lugares, então o que Deus quer e requer de nós outros é que seamos íntegros, é que seamos como Ele é. Lo mismo, la misma persona en casa, es la misma persona en el trabajo, es la misma persona en la iglesia. ¿Você está comigo, queridos? Esto es ser
íntegro. É alguém que não carece de partes, alguém que não cambia, alguém que mantém as mesmas características, as mesmas posições, os mesmos pensamentos, e não importa as consequências que podem vir contra ele. Amém? Porque é alguém que tem firmeza de caráter, é alguém que é como Deus, que não cambia, amém? Que não oscila segundo o ambiente no qual está vivendo. Aleluia. Temer a Jeová e servir-lhe com integridade e em verdade. Provérbios capítulo 10, versículo 9, diz assim: el que camina em integridade anda confiado. Oh, aleluia. Queridos, se a integridade é um estilo de vida em nossas vidas, podemos caminhar, andar neste mundo confiados, sem temor de lo que viene no dia de manhã. Amém? ¿Por quê? Porque caminhamos em integridade. Pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. Você está comigo? Vale a pena viver uma vida de integridade. E aquele que negligencia a integridade em sua vida, lidiará com as possíveis consequências. Amém? Será quebrantado. Provérbios 11, versículo 3. Diz que a integridade de los rectos los encaminará. Amém? Enderezará sus veredas, pero destruirá a los pecadores la perversidade de ellos. De la mesma forma como a integridade nos guarda, nos preserva, nos encamina aquele que la desvia, aquele que la negligencia em sua vida, esta mesma perversidade traerá destruição a aqueles que negligenciam a integridade em sua vida. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz: el justo que camina em sua integridade, fíjate la recompensa, la promessa gloriosa que vendrá a la vida dele. El justo, quem é justo aí? Sos la justicia de Deus. E como justo, a palavra diz: el que camina em integridade, bem-aventurados, dichosos, mais que felizes serão os hijos depois de ellos. Aleluia, queridos, há promessas para nossas casas, há promessas para nossos hijos. Vale a pena viver uma vida de integridade em seu hogar. Amém? Queridos, tenha cuidado, porque o primeiro lugar onde nossos hijos vão aprender sobre integridade não é em la calle, não é em la escola, não é nem sequer em la igreja, deve ser em la casa. Você está comigo? A vezes suena, hoje em dia quase que já não há mais teléfono fijo em las casas, não? Todos temos celular, pero a vezes pode tocar seu celular ou mensagem chegar, seu filho está com ele celular na mão. Minha hija não tem celular todavia, pero cada tanto le gusta jogar alguns jueguitos, tanto em mi celular quanto em lo de la mamá. Então, supongamos, alguém chama e naquele dia, naquele momento não quero contestar, não estou, que se eu, pode passar. Ojo, porque há muitos que dizem, diga que não estou. Diga que, ¿me entendés? Qual é o exemplo, a vida que está transmitindo para seus filhos? Isto não é integridade, queridos. Você está comigo? Pero disse que quando o justo camina em sua integridade, bem-aventurados são os hijos depois de ellos. Bendiciones, amém? Vendrão na vida de seus filhos, serão preservados, serão escatimados, guardados de um mundo e de uma geração perversa e pervertida que nós outros estamos vivendo. A integridade do justo preserva, guarda, alcança a vida de seus filhos, serão bem-aventurados, dichosos, mais que felizes. Outro versículo que nos ensina sobre o valor e a importância, a recompensa de la integridade. Diz, Provérbios 28, 6, mejor es el pobre que camina em sua integridade que el de perversos caminos e rico. Você está comigo? Mejor es el pobre que camina em integridade que el rico que camina em perversidade. Aleluia. Quando nós outros hablamos, queridos, em integridade, temos que entender que a palavra está falando também sobre sinceridade, sobre ser sincero, viver uma vida não de aparências, amém? De ser quem somos.
Filipenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: para que aproveis lo mejor, para que gustéis, provai lo que es mejor. ¿Cuánto le gusta de cosa buena, de lo mejor? Amén. Dice que para que aprovemos lo mejor, a fim de que seáis sinceros e irrepreensíveis para el dia de Cristo. A mim me chamou a atenção esta palavra sincero, que foi usada por el Espírito acá, porque no original del griego ela foi sacada del contexto de los actores en la Grecia antigua. Para los actores, en aquel entonces, ellos usaban máscaras que eran hechas de cera para representar a sus personajes. E estes actores, fíjate como ellos eram chamados. Eram conhecidos, chamados de hipócritas. Claro que naquele entonces não tinha a conotação que hoje tem. Amém? Hoje sabemos muito bem diferenciar alguém que é um actor, que está actuando por seu trabalho, e alguém que vive uma vida de hipocrisia. Pero naquele entonces, a palavra para definir os actores em uma obra de teatro era esta palavra, hipócrita. E hipócritas eram aqueles atores que quando estavam arriba do cenário, apresentando sua obra teatral, eles para diferenciarem-se da sociedade, do homem comum e de sua própria persona, eles usavam máscaras que eram hechas de cera. Pero quando eles saliam do palco, saliam da obra, amém, eles sacavam suas máscaras e passavam a ser sinceras, amém? Passavam a ser sinceros, ser a eles mesmos. Então, queridos, vale a pena viver uma vida de integridade, viver sendo lo mesmo, quer que esteja onde esteja, em seu trabalho, ser sincero com seus valores, com seus princípios. Não negocie princípios da palavra de Deus para querer agradar a um, para querer agradar a outros. Você está comigo em sua faculdade, em sua família, em donde seja que vá, em donde seja que estés. Nós outros devemos ser sinceros, devemos ser íntegros, devemos ser os mesmos. Amém, queridos? Ser as mesmas pessoas, não importa o ambiente ou a pressão que quiera exercer sobre nossas vidas. Eu vou terminar com este versículo, porque dentro deste contexto, está em 2 de Reis, capítulo 20, versículo 3, foi um dos versículos que mais hemos nombrado durante todo este mês de março. Recuerde que dentro deste contexto acá, Deus habla com Isaías para hablar al profeta Ezequias. Ordena su casa porque morirás y no vivirás. Ustedes conocen muy bien este versículo, hemos enseñado, hemos hablado mucho acá en este mes de março. Pero yo quiero llamar su atención a la reacción del rey Ezequias quando ele escuta aquela palavra de sabedoria dizendo o que iba a suceder em sua vida e em seu futuro. Ordena tu casa, porque morirás e não vivirás. Diz a palavra que quando Isaías disse estas palavras, versículo 2, entonces ele volvió su rostro a la pared e orou a Jeová e dijo, te ruego, oh Jeová, te ruego que hagas memória de que he andado delante de ti, em verdade e com íntegro coração, e que he hecho as coisas que te agradam. Querido, sabe qual foi a consequência de alguém que tinha consciência sobre sua vida de integridade? É que ele pudo parar delante dele, Senhor, derramar seu coração, ser sincero com Deus e recordar a Deus, trazer a la memória de Deus a integridade de seu coração. Isso hizo com que Ezequias pudiera parar-se firme delante de uma situação que não era para nada alentadora, que não era para nada buena em sua vida, era um quadro, um cenário de muerte. A integridade de seu coração le hizo mantener-se firme e poder recordar a Deus como ele havia caminhado acá na terra. E disse que Deus, quando viu esta postura do rei Ezequias, volvió a hablar con el profeta Isaías, y cuando Isaías regresó, Dios dijo, vuelva allá y dile que le voy a dar
15 anos mais de vida. Sabe o que a integridade vai fazer com que nós outros podamos ter e parar e posicionar-nos? É que, queridos, nós outros estamos vivendo em dias difíceis. Dias onde o diabo, por meio de muitas circunstâncias, quer tocar a saúde da gente, quer tocar a economia da gente, o emocional das pessoas, pero sabe, aqueles que decidem viver uma vida de integridade, vão a poder parar-se firme delante da enfermidade, delante da circunstância, delante da adversidade, e poder exercer a autoridade com legitimidade, dizendo: Satanás, acá não, em minha vida não. Você vai poder, queridos, com confiança, com autoridade, amém, parar-se firme delante de uma situação adversa que venga contra ti, e a causa da integridade de seu coração, você vai ter legitimidade para exercer a autoridade que ha sido dada de parte de Deus para a tua vida. De nada sirve conhecer os princípios, haver estudado em rema, amém, ser conhecedor da palavra, se nós outros rompemos princípios espirituais. Você está comigo? Pero a integridade de nosso coração vai manter-nos firmes contra toda e qualquer adversidade, contra toda e qualquer circunstância. Podemos mirar para a integridade de nosso coração, de saber que somos perfeitos. Não, pero estamos vivendo uma vida sincera, uma vida, queridos, que somos lo mismo acá en la iglesia, delante de la familia, en el ambiente de trabajo, en la facultad o donde quiera que sea. Si vos puedes ser el mismo en todos los ambientes de tu vida, significa que estás caminando en integridad de coração. E a integridade de tu coração te vai preservar, te vai aumentar os dias, te vai dar autoridade, te vai poder plantar-se firme contra as acechanças do inimigo, amém? E vas a viver uma vida de vitória. Eu quero invitar-te para que nestes dias e nestes tempos que estamos vivendo, donde como nunca necessitamos mover-nos em lo sobrenatural, amém? Porque Deus, Ele quer, queridos, que seamos resposta para a vida de aquele que está cansado, de aquele que está oprimido, de aquele que está enfermo. Cristo em nós outros é a esperança de glória. Pero este Cristo não se pode manifestar com poder, com milagros, amém, com intervenções divinas, se nós outros estamos vivendo uma vida desordenada. Não, vuelva sua mirada e seu coração para desejar ardentemente hasta a venida de Cristo, ser encontrado por Ele, íntegro e irrepreensível. Amém? Pessoas podem acusar-te, pero a integridade de seu coração te vai levantar, te vai preservar e te vai guardar. E aqueles que te acusam de lo que sea, as acusações se derribarão a causa de uma vida íntegra, porque aquele que camina em integridade vive confiado em Ele, Senhor, e não teme a nenhum mal. Amém? Que nós outros todos podamos reflexionar sobre esta invitação do Espírito de Deus. Vale a pena viver uma vida de integridade. Vale a pena que seamos sinceros. Amém? Delante dele, Senhor, e delante de todas as pessoas, de que não podamos negligenciar, amém, ni negociar os princípios que nos trajeron hasta cá, os princípios que creemos e que nos afirmamos. Amém? Eu quero orar por tu vida neste dia com a plena convicção de que esta semilla que foi plantada em seu coração vai a ser encontrada por uma terra fértil para que ela possa germinar e produzir frutos a 30, 60, 100 por ano e muito mais. Padre Celestial, te dou graças por tu palavra, Senhor, que foi plantada em nossos corações. Esta é como uma espada de 2 filos. Corta primeiro acá, Senhor, e corta achá também. Te dou graças, Senhor, porque não volverá para ti vazia, sino que cumprirá o propósito por el qual foi designada. Te dou graças, meu Deus, em nome de Jesus, por uma consciência cada vez mais grande, mais forte, da importância, de los benefícios de viver uma vida em integridade. Te damos graças, Senhor, porque há promessas extraordinárias para nós outros, para os hijos de nossos hijos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Se estás aí conectado, escuchaste a palavra, eu quero dizer-te, queridos, que fé, que é o que agrada a Deus, e que é o meio por el qual nós podemos receber de Deus o que Ele tem para nossas vidas, foi generado em seu coração. E sabe, a palavra de Deus nos ensina que Deus amou minha vida, e Ele amou tua vida de uma forma tão tremenda e tão profunda, que Ele foi capaz de entregar o que Ele tinha de mais precioso. Aprendimos nessa noite que ter um coração íntegro não significa que somos perfeitos, que não fachamos. Não, significa que podemos ser sinceros com nós outros mesmos, de que há muito que melhorar e que necessitamos de Ele. Se hoje fuera o último dia de sua vida, tienes certeza, convicção plena em onde vas estar em toda a sua eternidade. Se sos sincero com Deus e contigo mesmo, vas a reconhecer que necessita de um Salvador, que necessita de alguém que pueda perdonar seus pecados e dar-te certeza de uma vida eterna e de la salvação. E sabem quem pode hacer esto? Não é uma igreja, não é uma religião, é Jesucristo, o Hijo de Deus, que vino al mundo, murió por ti e ressuscitou al terceiro dia. Se queres invitarlo a Ele para receber em seu coração certeza de la vida eterna e de la salvação, eu estou aqui para guiar-te em uma oração, porque com suas próprias palavras necessitas expressar e dizer lo que crê em seu coração. ¿Sabe por quê? Porque com o coração se crê para ser perdonado, pero com la boca se confiesa para salvação. Se deseas fazer isto, repita estas palavras comigo, cierra seus olhos e diga: Senhor Jesus, me arrependo de mis pecados e te confieso como mi único e suficiente Senhor e Salvador de minha vida. Te dou graças por perdonar-me, por dar-me certeza de la salvação e de perdão de mis pecados. Te confieso com mi boca, porque creio em mi coração que tu eres el Hijo de Deus. En el nombre de Jesús, amém e amém. Sos salvo em Cristo Jesus. Queremos conhecer-te. Escríbanos, entra em contato e teremos o privilégio de poder acompanhar sua vida e ver-te crescer em las coisas de Deus. Amém? Se estás aí também escutando este mensagem, esta transmissão, e estás passando por algum síntoma de dolência ou de enfermidade em seu corpo físico, queridos, nós outros estamos vivenciando e desfrutando de realidades a respeito da vontade de Deus sobre esta área, que é sanar. Deus quer ver-te sano e, por lo tanto, eu quero orar por tu vida. Ponga aí sua mão no lugar da enfermidade ou em seu coração e seja tocado agora por el poder de Deus. Em nome de Jesus, eu me levanto contra toda enfermidade, contra todo síntoma em seu corpo físico agora e dou uma ordem: Satanás, dolência e enfermidade, salga agora mesmo da vida desta pessoa, que seja tocada agora por el poder de Deus, de lo más alto de su cabeza hasta la planta de sus pies. Doy un orden ahora, ser curado por el poder que hay en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu poder em operação, por tu vida encontrando, levantando, restaurando a vida desta pessoa. E não importa qual seja o síntoma, não importa qual seja o diagnóstico, não importa qual seja o quadro, receba agora o poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Assim está hecho. Glória a Deus. Amém. Queremos desejar-te uma semana extraordinária, llena de la gracia de Dios, decir que los extrañamos, que muy pronto volveremos a estar todos juntos acá y en este miércoles a las 20 horas, por medio de la plataforma Zoom, tendremos una enseñanza poderosa sobre disciplinas espirituales. Participe, venga, amén, y vas a ser tremendamente bendecido, amén. Glória a Deus por esto. Recuerda ingressar ao sítio da igreja para poder señalar o desejo de seu coração de entregar seus diezmos, suas ofrendas. E nesta semana, nós outros señalaremos o dia, provavelmente o fim de semana, para poder passar e recoletar suas donações. Amém? Uma semana de vitória, cheia da graça de Deus. Los amamos e los extrañamos. Amém? Bendiciones a todos. Tchau.